Fala pessoal, estamos de volta com o nosso canal para botar a mão na massa e ensinar sobre o sistema TOTUS RM, desde sua parametrização e até mesmo customizações complexas, utilizando fórmulas visuais, metadados, web services e também desenvolvimentos com código C#. Podemos, através da utilização de fórmulas visuais, adicionar novas regras aos cadastros já existentes, automatizar tarefas associadas a cadastros e processos e também criar novas restrições de acordo com a necessidade do usuário. Temos também algumas limitações, como por exemplo estabelecer diálogos por FV, que é aquele famoso message box. Por isso, essa interação pode ser realizada via atividade gerar exceção, também atividade de gravar arquivo de log e envio de e-mails. Então, nesse exemplo, iremos mostrar uma nova interação com o usuário utilizando fórmula visual. Não se esqueça de curtir esse vídeo e se inscrever no nosso canal para estar por dentro de todos os conteúdos sobre customizações dentro do sistema TOTUS RM. Bora lá para o vídeo! Bom pessoal, estamos utilizando uma base exemplo da TOTUS na versão 12.1.32 e o objetivo aqui é mostrar essa execução de fórmula visual com uma nova interação com o usuário. Então aqui eu vou acessar o cadastro de funcionário, vou filtrar aqui situação diferente de demitido e marcar todos os colaboradores, são 54 colaboradores e vou vir aqui executar minha fórmula visual. Processos, fórmula visual, executei essa fórmula visual e reparem que no final de sua execução, ela está mostrando para a gente aqui todos os colaboradores que foram selecionados dentro da tela, concatenando aqui a chapa e o nome dele. Então aqui seria esse log mesmo de execução de fórmula visual, que é essa nova interação aí com o usuário. Então vamos lá para o desenvolvimento dessa fórmula visual. Acessando o menu fórmula visual, eu já filtrei aqui a fórmula visual que foi desenvolvida e com duplo clique iremos acessar aqui o design dela. Então aqui dentro do meu fluxo de trabalho sequencial, tenho essas atividades, a consultar parâmetros do processo, um para cada, uma sequência, uma atividade de executar consulta SQL, duas expressões e uma atividade de comando SQL. Lembrando que é sempre bom a gente renomear essas atividades para ficar mais fácil, né? A gente fazer essas ligações entre elas. Um recurso bacana também dentro da fórmula visual, um facilitador para a gente descobrir quais são as tabelas, né, que estão envolvidas dentro desse processo, seria selecionar aqui em cima qual que é o contexto que a gente está utilizando essa fórmula visual. Nesse exemplo, a gente vai estar trabalhando dentro do contexto de funcionário, então já selecionei ele aqui, e com esse contexto selecionado, ele facilita para a gente essas ligações. Dentro aqui da atividade de para cada, que seria o for each, né, eu tenho aqui que fazer a ligação com a tela, com a chapa, né, com todos os dados aí da tabela PFUNC, que é a tabela de funcionários. Então, reparem que quando eu seleciono esse contexto, venho aqui no para cada e clico aqui em ligações, que é esse ícone amarelo, ele já vai trazer somente as propriedades da atividade onde permitem ligações. Então, eu clicando dentro dessa propriedade e selecionando o contexto do funcionário aqui em cima, automaticamente ele já vai abrir para a gente aqui, ó, quais são, dentro do workflow, né, que é a nossa tela de funcionário, quais são as tabelas que possuem dentro daquele data server. Então reparem que eu tenho a PFUNC, eu tenho a PF com PL, a VP com PL e dentre outras tabelas. Então isso aqui é um facilitador para a gente entender quais são as tabelas dentro desse data server, né? Qual que é o Table 0, Table 1, Table 2 e assim por diante. Nesse caso aqui, a gente vai pegar dados da PFUNC. A gente quer mostrar na tela lá a chapa e o nome do funcionário. Então, explicando aqui o passo a passo, a primeira atividade seria consultar parâmetros do processo. Qual que seria o objetivo dela? A gente vai ver lá embaixo que a gente tem que inserir um dado em uma tabela de log para apresentar essa mensagem para o usuário. Então, essa atividade ela tem a finalidade de consultar mesmo todos os parâmetros daquele processo que está sendo executado em tempo real. Então eu só coloquei ela aqui e defini o nome do processo, que é o GLB Workflow Exec Proc. Dentro desse processo ele vai estar gravado lá dentro para a gente todos os parâmetros que foram executados para esse processo de executar fórmula visual. Então a primeira atividade tem essa finalidade. A partir daí eu tenho um para cada, que eu faço a ligação na tabela PFUNC Rows, trazer todos os campos ali da PFUNC, dentro dos laços, né? Todos os funcionários que forem filtrados dentro daquela tela. Dentro desse para cada eu tenho uma sequência, a finalidade da sequência é simplesmente agrupar outras atividades.
Se eu tiro essa sequência, eu não consigo colocar mais de uma atividade dentro do for each. E eu tenho uma atividade de consulta SQL, que essa atividade está fazendo? A gente está executando uma consulta SQL dentro do sistema. Essa consulta SQL, com o nome Log Fórmula Visual, foi criada aqui no módulo de inteligências globais, inteligência de negócios, e ela é bem simples. Ela vai filtrar dentro da pfunc a chapa, o nome da coligada 1, que é a minha base teste, e pegando um parâmetro de chapa. Esse parâmetro de chapa, ele vai estar associado ali dentro do que o funcionário, dentro do que o usuário estiver selecionando dentro da tela. Então essa consulta SQL, ela foi linkada dentro da minha fórmula visual, dentro do para cada, e pegando essa chapa do parâmetro exatamente dentro do meu para cada. Então, para cada colaborador que for selecionado na tela, ele vai rodar essa consulta SQL com esse parâmetro de chapa. A atividade aqui abaixo, que seria a minha expressão, seria exatamente aquele laço, né? Aquela lista de dados que estão selecionados. Então, reparem que ele tem o get aqui dentro da minha atividade para cada, que está buscando a chapa e o nome que está linkado dentro do cadastro de funcionário, pulando uma linha, né, que ele concatena só um texto chapa mais o registro chapa, mais um texto nome com o registro nome, pula uma linha e grava esse texto novamente. Por que isso? Né? Aquela lógica do for each. Ele está fazendo uma lista, então ele vai executar o primeiro, gravar em temporário, executar o segundo, gravar em temporário, conforme o usuário esteja selecionando lá o funcionário na tela. Depois que ele faz esse get, ele vai setar para uma expressão que está fora do meu for each. O que essa expressão está fazendo? Ela está vindo aqui, simplesmente pegando esse dado que foi feito aqui em cima e jogando para a atividade de baixo. Essa atividade de baixo que está aqui fora do meu for each, simplesmente vai concatenar mais um texto, pular uma linha e pegar ela mesma, que são os dados que estão sendo recebidos da atividade anterior dentro do for each. Então, com isso, ele está gravando toda aquela execução que está daquela SQL, né, dentro do meu for each, de acordo com o que o usuário selecionou dentro da tela, e gravando dentro dessa expressão. Aí vem a atividade de comando SQL. Essa atividade, lembrando, ela foi descontinuada. A gente tem um vídeo aí no nosso canal, pode voltar aí para, caso não tenha essa atividade em sua base, para ativar, né, reativar essa atividade dentro da base de vocês. Lembrando que é uma atividade bem perigosa, né, vamos dizer assim, porque ali você executa qualquer procedimento de comando SQL. Então a gente fala, né, para a gente utilizar essa atividade aí com bastante consciência, né, mais em campos complementares, campos customizados, e com bom uso dessa atividade. Então essa atividade, o que ela está fazendo? Ela declara que um comando SQL que dá um insert na gjobxlog. Dentro desse insert eu estou setando o ID job, o ID execução, o log name, log date e o log text. O que seria esses campos? O ID job, todo processo que é executado dentro do sistema vai criar um ID do job. Tem esse ID de execução, normalmente para esse caso aqui ele sempre vai ser 1, mas se for um job agendado, por exemplo, ele pode ter N execuções dentro do sistema. Log name é o nome que vai aparecer ali do lado esquerdo da telinha após o processo ser executado. Log date é a data que esse log vai ser gravado dentro do sistema. E o texto é efetivamente o texto que vai apresentar ali para o usuário. Então repare que dentro desse insert que eu estou fazendo nessa tabela, eu estou retornando os dados de um select, que seria algumas variáveis, o nome, a data são fixos e o texto também é outra variável. E essas variáveis estão ligadas por alguns parâmetros aqui em cima, que dessa forma, na hora que eu chamar a minha atividade de comando SQL, ela vai abrir esses parâmetros aqui para a gente do lado esquerdo. Então, o que seria aqui agora? Fazer exatamente as ligações desses parâmetros com as atividades da minha FV. Então, reparem que aqui eu chamei o parâmetro identJob, o jobexec e a mensagem, que são exatamente aqueles parâmetros que foram abertos dentro do meu comando SQL. Então, por isso que eu coloquei esse buscar dados job aqui em cima, que é o consultar parâmetros do processo.
Porque nele, como tem todos os parâmetros do processo, eu consigo pegar qual que é o job e qual que é o job, o job, a ID de execução desse job dentro desse contexto que está sendo executado em tempo real. Então reparem que nesse comando SQL eu pego a mensagem do log conforme a expressão que já gravou todo aqui esses dados do que foi calculado dentro do meu for each. E o job ID e o exec ID eu estou pegando da minha atividade de buscar dados job. Então se você faz essa ligação aqui dentro, reparem que dentro da atividade aqui em cima de buscar dados job, eu tenho a propriedade aqui que chama parâmetros. Dentro desse parâmetros eu tenho o job ID, que é exatamente onde eu tenho o ID do job e o ID de execução dele. Então aqui eu estou fazendo essas duas ligações e aqui embaixo eu só faço a ligação da expressão que foi calculada conforme o meu for each aqui em cima. Então esse é o objetivo, né, dessa fórmula visual, pegar o job, fazer o for each dentro da tela que eu estou selecionando, né, rodando um SQL para buscar os dados do funcionário, gravando o texto que eu quero apresentar no log e salvando ele dentro de uma lista, jogando esse texto para uma outra expressão que está fora desse para cada. Essa expressão ela vai concatenar o texto que eu quero apresentar para o usuário final e logo abaixo eu insiro na tabela de log, que seria a gjobxlog. Então reparem que com isso, dentro aqui do cadastro de funcionário, basta eu pegar essa fórmula visual e engatilhar ela aqui dentro da tela como processo. Então ela aqui é o ID 259, vou vir aqui filtrar a minha fórmula visual 259. O tipo de ligação, como eu estou precisando selecionar um funcionário na tela, né? Então vai ser visão com registros selecionados. Então fazendo isso, a fórmula visual já vai aparecer aqui em processo. Então eu posso selecionar aqui alguns colaboradores que com essa seleção ele vai fazer aquela execução da fórmula visual. Então fórmula visual, executei ela aqui. Reparem que só trouxe na minha visão os funcionários selecionados. Então, se a gente pegar, por exemplo, quero pegar só um colaborador. Vou executar aqui. Nessa interação com o usuário final, ele vai mostrar somente o colaborador selecionado. E assim por diante. Posso pegar quantos colaboradores eu quiser aqui. E executar a minha FV, que ele vai trazer na tela somente esses colaboradores. Então essa é uma nova interação que a gente pode fazer aí com o usuário, né, utilizando fórmula visual dentro do sistema, que seria essa geração de log após a execução da fórmula visual. Então pode ser utilizado para várias finalidades, né? A gente pode, a partir da execução de fórmula visual com integração com outro sistema, eu posso mostrar ali o que foi integrado, o que foi dado erro. Lembrando que aqui também eu posso ter quantos nomes de logs eu quiser, desde que eu tenha essa estrutura, né, dentro dessa tabela de JobXlog. Não pode repetir o nome, mas aí você pode criar aqui sucesso, por exemplo, só apresentar o que foi sucesso, erro, aviso, enfim. Inúmeras possibilidades aí com essa atividade. Então espero que tenham gostado do vídeo. Esse exemplo vai ser disponibilizado para vocês, vou deixar o link aqui logo abaixo aí do vídeo. E não se esqueçam, né, de inscrever no canal, compartilhar isso aí com várias pessoas, acredito que seja um conteúdo bem interessante para quem já desenvolve forma visual. E espero que tenha gostado. Um grande abraço e até mais.